É mesmo verdade? Verdade o quê? Estão dizendo que o cangaceiro invadiu a redação da Trombeta? Ora, não se refere assim ao delegado. É um homem decente que quer impor ordem na cidade e coibir os abusos. Ainda e foi logo invadindo a redação da Trombeta? Não mandei, Maneco botou na primeira página. Odorico na meia cangaceiro, assassino sanguinário, vergonha da espécie humana, é o novo delegado de Sucupira. Pois agora que aguente o repuxo. Pois diz que faz mais de 3 horas que ele entrou na redação e até agora não saiu. Desde de manhã. O que tá acontecendo? Por que aquela gente toda de frente à Gazeta? Onde eu não vejo nada. Parece que encostaram a janela que dá para a rua. Quem viu diz que o delegado parecia uma fera, com a Gazeta na mão, espumando de raiva, dizendo que ia fazer o Neco engolir a Gazeta, pedacinho a pedacinho. Então é isso? Estou explicando a demora. Zeca Diabo está obrigando Neco Pedreira a engolir o que escreveu. Mas isso só não resolve. Não resolve? Não, isso pode dar uma dor de barriga naquele gazetista nada mais. Tiros! Agora sim que começou a vozoar. Começou, terminou. Sim, é mais provável que tenha terminado. Zeca Diabo esperou Neco Pedreira engolir a última letra daquele artigo e botou logo um ponto final. Tenho medo. Medo de quê? Muita gente gosta de Neco Pedreira e morrendo assim vai virar Marte. Mas não tem importância. Eu despacho Neco Pedreira com todas as honras. Faço até um discurso na beira da cova. Ai, mas talvez não dê tempo do Zeca Diabo fugir. O povo vai se enfurecer. Melhor assim, teremos 10 defuntos para inaugurar o cemitério. Ninguém mais vai dizer que é coisa inútil, que eu estou esbanjando dinheiro do povo. E a oposição perde 2 vezes, perde Neco Pedreira e perde o assunto. Ainda não vai ser dessa vez, Odorico. Você não! Ele matou o Zeca Diabo. Mas não é possível! Também servia, não é, Odorico? O que você quer, afinal, é um defunto. Não faz questão da qualidade. Que brincadeira é essa? Veio até aqui para mangar de mim? Vim não, pelo contrário. Vim lhe dar a honra de ser o primeiro a ler a Gazeta de amanhã. Trouxe a primeira prova, saída da máquina agora, fresquinha pra você. Uma vida de Zeca Diabo contada por ele mesmo. De cangaceiro a delegado. Exclusividade da Trombeta. Mas que história é essa? Muito simples. Zeca Diabo é agora meu colaborador. Eu comprei os direitos da vida dele. Cada dia sairá um capítulo. Você não pode fazer isso! E por que não? Sou um jornalista e Zeca Diabo é notícia. Vai ver como eu vou vender jornal, graças a você. Eu nunca esquecerei dessa atitude fraternal. Eu creio, aliás, que estou prestando um serviço à municipalidade, publicando a biografia de um dos seus filhos mais ilustres. E onde está essa besta? Você se refere ao delegado? Ele ficou tirando fotografias para ilustrar os próximos capítulos. E os tiros? É que eu pedi um retrato de trabuco na mão, e ele resolveu dar uns tiros pela janela, pro retrato ficar mais realista, sabe? Que foi que imaginaram? Que tinha havido um assassinato? Eu e o capitão Zeca Diabo nos entendemos muito bem. É ou não é, capitão? O quê?
O prefeito não acredita que a ordem e a imprensa possam ser boas amigas. O que eu não acredito é que o capitão Zeca Diabo tenha consentido nesta infâmia. Oi, infama, por quê, seu prefeito? O que o moço tá escrevendo da minha vida é pura verdade. Fui eu que contei tudo em ele. Mas eu nunca pensei que fosse ficar tão lindo. Lamento não ser poeta, capitão. A sua vida é para ser cantada em versos. Modesta parte já foi, e numa beleza de ABC. Agora eu vou falar. A desculpa a pretensão de um caba que foi maior, bem maior que Lampião. Seu nome era Zeca Diabo, o terror desse sertão. Seu Neco, se o senhor não se ofender, eu gostaria de ter uma prosa de pé de ouvido com o delegado. Ora, à vontade, Odorico. Eu tenho mesmo é que voltar à redação. Quando é que fica pronto aquele retrato? Mais logo. Então, mais logo eu passo lá. Passe, que assim nós aproveitamos e já escrevemos o segundo capítulo. Uma informação somente, senhor prefeito, para satisfazer a curiosidade de centenas de leitores. Quando será inaugurado o cemitério? Tanto a imprensa sadia quanto a doentia serão informados com antecedência. Muito obrigado. Capitão Zeca Diabo, eu não estou lhe entendendo. É que o moço fala meio floreado, né? Escreve ali. Não é isso, capitão. O que eu não estou entendendo é o seu procedimento. O senhor sai daqui para sacudir a marreta neste filho de uma égua e volta abraçado com ele? É que não havia razão para sacudir a marreta, seu doutor. Mas como não havia, capitão? Não leu o que ele escreveu ontem de nós? Tá no seu direito. Que direito? Direito que a lei garante. E eu, como representante da lei... Mas que história é essa, capitão Zeca Diabo? Então o senhor é o representante da lei contra mim? Seu doutor, como delegado eu tenho que ser o quê? Justo. Fui lá mesmo com a gana de fazer o moço engolir tudo em que disse. Mas ele me fez sentar e conversar, bem politizado. Me mostrou a lei que garante a ele dizer o que quiser. Lei feita pelos deputados. Não sei se vós me conhece. Claro que eu conheço, capitão. A lei diz que cada um tem a liberdade de dizer e escrever o que quiser. Mas também diz que nós temos o direito de sacudir a marreta quando alguém escreve contra nós. Isso não tá na lei que o moço me mostrou, não. Por que o senhor não leu tudo com atenção? Não li, mas eu fiz ele ler pra mim. E além do mais, capitão, eu não estou aqui precisando de um doutor em inglês. Eu estou precisando de um homem decidido, de pouca conversa, um homem de ação. E pela sua fama, eu pensei que este homem fosse o senhor. Me disseram que o senhor já tinha despachado para mais de 300, mas eu estou vendo que o senhor não é de despachar ninguém. Eu fui, seu doutor, mas agora eu tô o quê? Regenerado. Não podia esperar mais um pouco. Podia não? Eu não aguentava mais aquela vida, doutor. Sempre fugindo dos polícia, matando pra viver, matando pra morrer. Tava tão cansado, seu doutor. Ontem eu fui tomar minha benção com o seu vigário e prometi a ele que eu ia ser um homem de bem, como eu já tinha pedido pro meu padrinho para dizer também. O senhor sabe o que eu acho, capitão? Que o senhor virou um pamonha! Seu doutor Coronel prefere não falar assim comigo, não. Para o que foi que eu acoitei o senhor aqui, me arriscando o meu cargo, Foi para o senhor me dar uma de Madalena arrependida? Seu doutor Coronel prefere não falar assim comigo, que eu posso esquecer o respeito e a estima que eu tenho pelo senhor. O senhor, capitão Zeca Diabo, não é de nada! Como matador, o senhor é a vergonha da classe. Chega, seu doutor, chega! Eu prometi a meu padrinho pra descontar até 10 anos de matar um cabra, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me acorde aqui, meu padrinho, me acorde. É 8, é 9, é 10. Obrigado, meu padrinho, obrigado por ter segurado esse meu braço e me impedido de quebrar meu juramento. Odorico, você tá bem? Eu estou. Eu pensei que ele fosse matar você. O pai do meu filho. Filho? Eu vim
pra te dizer isso, dessa vez eu tenho certeza. Ai, mas isso é hora de dar uma notícia dessas. Desculpa, Dorico. Ai, já não basta a decepção que eu acabo de ter. Eu dei a mão a este homem, perdoei os crimes que ele cometeu, eu fiz dele meu delegado e ele se junta a Neco Pedreira para me desmoralizar. Ai, isso de Neco escrever uma novela da vida dele. Ai, isso eu não posso deixar. Nem que eu tenha que entrar em um acordo com aquele gazetista patifento. Vamos ver o quanto ele quer para acabar com isso. Ai, ainda precisa agir depressa antes que ele imprima os jornais. Você poderia me fazer este favor? Ir até a redação e pedir aquele modernista para vir até aqui. Eu sei que ele sempre teve uma quedinha por você. Mas eu nunca dei confiança. E eu só vou lá por sua causa. Oh, então vá lá e faça isso por mim. Ai, só que Disseu tá me esperando. Eu marquei encontro com ele aqui. Ele anda muito desconfiado. Ai, mas desconfiado de quê? Do seu estado? Ai, não, credo. Se ele souber disso, é capaz de me matar. Ele fez forte castidade, sabia não? Não, ele me disse. Mas depois a gente cuida disso, ó. Ai, tá bom. Zeca Diabo já fez de perto 300 defuntos. O Dorico tem esperança de que ele faça mais alguns para inaugurar o cemitério. Ora! Com licença, seu prefeito. Pode entrar. Minha mulher esteve aqui. Não, mandou você esperar. Este Neco Pedreira é um cachorro. Onde ela foi? Foi atrás dele? Atrás de Neco? É, na redação da Trombeta. A minha senhora, com Neco na redação da Trombeta. O senhor não está enganado? Enganado por quê? O senhor não está querendo insinuar? Não, com certeza o senhor não disse com essa intenção. Eu aqui ando cismado, essas cartas anônimas. Cartas anônimas, ó. Já recebi 3. Falando de Dona Dulcineia. A princípio eu não liguei. Sempre confiei nela, mas agora toda semana chega uma carta. Eu já não sei o que pensar. E essas cartas anônimas falam também de outra pessoa? Não, e foi por isso que quando o senhor disse que ela estava atrás de Neco, a maneira como o senhor falou... Bem, eu falei sem pensar. O senhor me desculpe. Eu não quero mesmo me meter nessa história. Que história, seu prefeito? Não sei. Da minha boca você não arranca uma palavra. Pergunte a outra pessoa qualquer. A cidade inteira sabe. A cidade inteira? Me admira até que você... Bem, eu não disse nada. Não disse, mas vai fazer o favor de dizer. Você compreende, senhor Dirceu? É uma situação muito desagradável. Dona Dulcineia é minha correligionária. Isto, aliás, é o que torna a questão ainda mais delicada. Sabe, né? Neco Pedreira, nosso inimigo político, seria uma dupla traição. Dupla traição? Mas não pense que é culpa dela, não. É ele que a persegue. Ela bem que tentou resistir, coitadinha. Mas... Eu só estou lhe dizendo isso porque já é um caso público. Mais cedo ou mais tarde o senhor iria saber. Caso público? Por isso que me mandaram essa carta anteontem. Seu pamonha. Mulher só se mete em política quando tem falta de homem na cama. Veja-se contenta sua antes que outros tratem disso. Não tem assinatura. Eu não estou lhe dizendo. Caiu na boca do povo. E o pior não é isso. Outra carta anônima? Não, um teste de gravidez. Eu imagino seu sofrimento. É duro. Um golpe desses é duro. Mas você não tem que ficar assim, não, neste desconsolo. Tem que reagir. Como um homem. O senhor disse que ela está com ele agora, na redação da Trombeta. Está, eu tenho certeza. Eu vou lá. Espere, tenha calma. Eu sei que numa hora dessas não adianta dar conselhos. Se eu estivesse no seu lugar, também perderia a cabeça e passava fogo neste destruidor de lares. Mas... é coisa que talvez pudesse ser resolvida sem mortes. Já sei o que o senhor vai dizer, que é uma questão de honra. E que honra só se lava com sangue.
Está bem, vá lá e resolva. O que eu puder fazer depois para lhe dar fuga, pode ficar certo de que o farei. O senhor está armado? Tô não. Tome, só lhe peço que me devolva depois de usar, porque é uma arma de estimação. Está bem, de qualquer maneira, minha Nossa Senhora. Caçando borboletas com revólver. Não, a mulher. Dulcineia? Andaram enchendo a cabeça do coitado. Contra o senhor? Não, claro que não. Ele sabe que eu não misturo política com safanagem. Veio se aconselhar, eu procurei botar uns panos quentes, mas o homenzinho está zoró. É capaz de fazer uma besteira. Não entendo, é com quem a minha irmã... Mas a senhora vai ficar de queixo caído quando souber. Quem? Neco Pedreira. Não pode ser. Eu também acho que a suspeita é desprocedente, mas ele diz que tem provas. Espantoso. Mas é bem feito. Um homem que passa a vida caçando borboletas, a mulher acaba caçando o homem. Coronel. Desculpe. 3, 4, 5, 6, que exagero! Será que foi ele? Foi ele sim, claro! Veja quanta gente está correndo para a redação do jornal! E lá vem ele correndo como um louco. Parece que veio pra cá. Ele deve ter boa pontaria, a senhora não acha? Ele é caçador. Caçador de borboletas. Sim, verdade, mas 6 tiros, não é possível que tenha errado todos. Um ao menos deve ter acertado. Me escondam, querem me linchar. Espere! Primeiro conte o que aconteceu. Eu não sei. Os óculos caíram na hora, a vista escureceu, eu não vi nada, mas acho que matei. Matou quem? Neco Pedreira, aquele ativista dos maus costumes. Eu não sei, me esconda, eles querem me pegar. Vamos, por aqui, saia pelos fundos. Pule o muro que dá para o quintal da igreja, fale com o vigário e diga que fui eu que o mandei e que ele esconda o senhor lá. E se ele não quiser? Diga que você acaba de prestar um grande serviço à municipalidade. Espere, o revólver. Olha, se alguma coisa me acontecer, a minha coleção de borboletas fica para a prefeitura. Agradeço em nome da municipalidade. Entrou um cara espavorido aqui. Por quê? Ele deu 6 tiros numa dona. Minha irmã? Matou! Se matou, a dona ficou parecendo um paliteiro. E o senhor, como um delegado, o que faz aqui que não prende este assassino? Postou no piso dele, diz que entrou aqui. Não vi. Mas, se entrou, só pode ter saído por ali. Pulou do muro do quintal e se escondido na igreja. Pois deixe comigo. O senhor fez bem em delatar. É monstruoso o que ele fez. E ela, afinal de contas, além de sua irmã, era nossa companheira de lutas. Vamos, quero ver o cadáver.